TSE pode se reunir lá e decidir que você só pode aparecer na televisão vestido de palhaço. Qualquer coisa. Que você pode publicar na internet, que você não pode publicar na internet, que você pode tirar panfleto, que você não pode tirar panfleto, que você pode receber doação de ONG, que você não pode receber doação de ONG, que você tem que apresentar, se cada pessoa que doar R$3 tem que apresentar um documento dizendo que doou R$3, está na mão deles. Que fulano pode ser candidato, que fulano não pode ser candidato, é uma arbitrariedade total. Isso já vem de bastante tempo. O STF passou num período aí a legislar, descaradamente. Nós denunciamos isso daí. O STF não tem direito nenhum de legislar. A função dele é dizer se tal lei é constitucional ou não. Só. E mais nada. Quer dizer, já faz tempo que eles... Na realidade, nós temos que entender o seguinte, o Estado capitalista dos dias de hoje, ele já não é... Ninguém poderia falar em democracia pelo seguinte, há vários órgãos aí que são autônomos do poder popular. Porque o princípio da democracia, o que é? Você elege os representantes e os representantes tomam decisão sobre tudo, mandam em tudo. Todas as questões. Mas, por exemplo, as Forças Armadas são autônomas. O poder de interferência dos representantes eleitos é pequeno. O judiciário que não é eleito é autônomo também. Agora, o PT, o próprio PT, os dirigentes do PT inventaram que é um grande avanço que a Polícia Federal seja autônoma do governo. Quer dizer, quem controla? Quem é que controla a Polícia Federal se não é o ministro da Justiça? É uma coisa inimaginável. Virou um agrupamento paraestatal, paramilitar. É uma força armada que atua sob a sua própria inspiração. Grampeia quem quer. Grampeia quem quer. Por exemplo, se a Polícia Federal decidir grampear essa reunião aqui, nós não temos direito nenhum. E o governo não sabe, ninguém sabe. É uma coisa secreta, é uma maçonaria dentro do Estado. Abre os e-mails. Isso aqui virou uma coisa que se baixar um golpe militar... Todo mundo já está fechado. Todo mundo, está tudo fechado. Para os caras entrar nos seus e-mails do jeito que eles fizeram. Isso é uma coisa... Não, e as acusações também, elas são umas acusações que só... fica claro que é uma caça às bruxas. Por exemplo, não é que eu acho que esse Paulo Vieira, o pessoal da Operação Porto Seguro, seja inocente ou culpado. Mas é evidente que, quando alguém fala assim, essa Rosemary indicou o Paulo Vieira, ele roubou, ela é responsável pelo roubo, meu amigo, o crime dela, ela foi lá falar com o presidente da República, que contratasse fulano. Se isso é crime, tem que botar todo mundo que já fez política no Brasil em cana, pô. Qual o político que nunca deu uma indicação? No mundo inteiro. Não dá nem para entender. Quer dizer, agora é crime o seguinte, se reúne lá, o Lula se reúne lá com o chefe do Banco do Brasil, vamos supor. Aí fala assim, não dá para você indicar o cara lá, crime, pode propor indicação. Quer dizer, não dá nem para indicar, como é que seria indicado? Por sorteio? Eu não consigo entender qual é o crime. Cargo de confiança, né? Cargo de confiança, não é que o cara foi indicado passando por cima de um concurso. Você vê que é caça às bruxas. Uma coisa que a burguesia fez desde que ela existe. Não, acontece em tudo quanto é lado. Só que, inclusive, por exemplo, o próprio ministro da Justiça fala assim que a corrupção aparece porque a Polícia Federal ganhou autonomia para investigar. Não, eles estão buscando tudo para incriminar quem? O ex-presidente da República, que é a pessoa que mais tem voto no país. É evidente isso daí. Esse é o problema. Porque o Fux ninguém mandou prender. Ninguém mandou prender o Fux, que declarou que ele ficou lá puxando o saco de um monte de gente.
para conseguir o cargo, né? Uma outra coisa que corre na minha concepção corre paralelo, inclusive faz parte aí também dos governos estaduais do PT, é a questão da PM, que é na verdade, outro órgão independente. Militar, e a atuação da PM, não só nos governos, não só nos governos tucano, mas nos governos petistas, um exemplo claro é na Bahia, né? Tá, que são forças paramilitares assassinas, né? E tem a total participação, inclusive, do dirigente do PT, dos governadores. Quer dizer, de um lado a Polícia Federal, pensando que de um lado o Poder Judiciário, do outro lado a questão policial, que entra a Polícia Federal e entra com peso muito grande tal a PM, que é a repressão mesmo, principalmente ao jovem, né? Para manter ele acuado e com medo, né? Tá? E que eu acho que é pouco discutido, e eu só vejo o PCO colocar, não vejo nenhum outro partido, mesmo os menores, como PSTU, PSOL, ou qualquer outro, colocar essa questão que eu acho fundamental, que é a questão da PM. O próprio Brizola, em 82, né, vocês devem recordar, quem tem essa idade, já dizia tal que a polícia no Brasil, né, tem que recomeçar tudo, tem que acabar a PM, acabar a Polícia Civil e reconstruir toda uma outra polícia. Isso em 82, né, ainda dentro do regime militar, quando foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro. Dentro dessa colocação do companheiro aqui, eu queria uma outra ilusão que as pessoas, que a mídia coloca nas pessoas, e as pessoas estão comprando, que como a crise do capitalismo está intensa, e isso reflete também na segurança pública, que na época dos militares era mais tranquilo, que lá tinha ordem, lá tinha segurança, e que hoje a democracia veio trazer insegurança, veio trazer... Eu queria que você comentasse isso dentro dessa perspectiva. O que eu tenho a dizer sobre isso é que a pessoa que falou isso ou é muito cínica ou não viveu na época da ditadura militar. Porque o terrorismo era absoluto. É a época do Esquadrão da Morte, é uma época de uma violência assim. Polícia... Eu, por exemplo, em pleno governo Médici, eu era garoto, adolescente. Coisa que eu mais vi na minha vida naquele momento foi carro baleado, foi gente baleada ali na rua onde eu morava. A coisa estava totalmente fora de controle, essa que é a verdade. E eu nem sei se as pessoas que foram baleadas, que essas pessoas, todas essas pessoas aí tinham feito alguma coisa, nem sei. Era uma violência inacreditável. Um dia, eu morava no Ipiranga quando eu era adolescente. Eu acordei, saí na rua, tinha um rastro de sangue que ia do alto da rua até o outro quarteirão, pegava um quarteirão inteiro, cada pingo de sangue desse tamanho. Que a polícia tinha baleado um cidadão e na mesma oportunidade tinha baleado uma outra pessoa que a gente conhecia do bairro, uma senhora que levou um tiro na perna e quase morreu. Isso daí era cotidiano, não tinha ordem nenhuma, era o caos total. Total. Em 73, minha casa foi invadida 7 vezes pela polícia. Eu tudo pequenininho, apanhava criança. Não, o negócio era brabíssimo. Qualquer criminoso pé de chinelo aí era... A violência comia solto, invadia batiam na mãe do cidadão. Então, não tem diferença entre o PP e o que acontece nos morros do Rio, né? Certo? Não tem diferença nenhuma do que acontece nos morros, que está acontecendo, acontece agora na Brasilândia, que em 2006 aconteceu na Zona Leste, São Mateus, certo? Essas ações já são cotidianas, que mora na periferia, certo? Tá? É testemunho disso, é ação cotidiana. Você tem que tratar o PM como Deus, se você não quiser, minimamente, ter um monte de porrada na cara. É assim. Só uma coisinha, antes, todo mundo está querendo perguntar, deixa eu só fazer uma explicação aqui, continuando essa coisa que eu acho que é importante até para a gente discutir, que é a posição da esquerda diante desses fatos. Porque o PT, a gente já viu qual é a posição do PT, que é de passividade, de colaboração com isso, né? Eu acho, por exemplo, que no caso do PT,
os militantes deveriam se insurgir contra isso daí, exigir uma mudança de atitude. Porque é óbvio que aqui a gente caminha para uma situação de enfrentamento, de cerceamento cada vez maior de qualquer tipo de direito político da população, não é só e do próprio PT também, que vai entrar na jogada. Agora, a esquerda que não está no PT é um caso mais grave, né? Porque, primeiro, ela entrou de cabeça no negócio da corrupção junto com a direita. Eu acho, lógico, que todo mundo tem o direito, num dado momento, dependendo da situação, de denunciar a corrupção governamental. Agora, primeiro a gente deve colocar que isso daí é uma política extremamente limitada. Que o problema não é a corrupção, o problema é a luta de classes. O controle dos capitalistas sobre o governo, há questões que são mais profundas. E segundo, se nós vamos denunciar a corrupção de um governo de esquerda, nós não podemos fazer isso aí junto com a direita. É uma coisa óbvia. A campanha é da direita. Se nós vamos fazer coro com a direita, nós vamos servir simplesmente para fortalecer o movimento da direita. Isso daí ninguém entende, porque, como eu disse, fica aquela mentalidade religiosa, moral. Por exemplo, nós denunciamos sempre que uma das principais dirigentes do PSOL, que é a Heloísa Helena, participa da marcha que é organizada pela extrema-direita contra o aborto. Inclusive, há várias fotografias da última marcha, várias, onde aparece no meio da manifestação uma bandeira integralista, porque é lógico, é uma campanha para integralistas. É uma campanha da extrema-direita que vai até um setor de direita não tão extremista, mas de direita também. É uma campanha da direita, só tem direita lá e gente iludida. Você vê na foto, tem uma juventude iludida e tal, mas você não pode participar dessa marcha. Mesmo que você fosse a favor da proibição do aborto. Por que não pode participar? Porque você está fortalecendo a direita em geral. É uma lei da política. Se você que tem uma posição que, por uma incrível coincidência, é a mesma posição da direita, você deve fazer um movimento independente. Com as suas posições, mostrando o que tem de diferente no que você pensa da direita. Por exemplo, se nós vamos condenar a corrupção, nós vamos levantar que o regime todo é corrupto. Nós não vamos entrar numa figura, porque isso daí é ser um inocente útil de quem está usando a corrupção para fazer um golpe político ali na hora. Por exemplo, no momento lançaram a campanha Fora Sarney. Lógico, eu também. Eu não sou favorável que o Sarney saia, como eu nunca fui favorável que ele entrasse. Tá certo? Agora, por que fora Sarney? O que o Sarney tem de melhor ou pior do que todo o resto da quadrilha? Por exemplo, nós somos a favor da extinção do Senado. Então, se o escândalo do Sarney atraiu a população, a gente diria, está vendo? Precisa dissolver o Senado. Isso é um antro de corrupção. Você não precisa fazer frente única com a direita. Você pode defender a posição com seus próprios meios, com seu próprio programa e, de preferência, não, obrigatoriamente, numa ação e numa mobilização política totalmente independente. Veja, isso também é uma história antiga. Na época da ascensão do nazismo na Alemanha, o Partido Comunista tinha o mau hábito, sempre criticado por Trotsky, de fazer manifestações contra o governo social-democrata que, será que era corrupto? Será que reprimia a população, a social-democracia? Eles faziam manifestações contra o governo social-democrata junto com os nazistas. Não faz sentido nenhum. O Partido Comunista devia lutar contra o governo social-democrata? Sim.
mas não junto com os nazistas. Não com os métodos dos nazistas. Não com o programa dos nazistas. Nada em comum. Não é possível fazer uma frente única com o nazismo. No Brasil, o que está acontecendo hoje, não é que a esquerda quer lutar contra a corrupção. A esquerda se deixa envolver, ou se envolve propositalmente, numa frente única com a direita golpista. Trata isso como prática. Né? Não, e acha que está tudo muito bem. Quando a gente denuncia o que aconteceu no julgamento do Mensalão, que foi uma aberração, então a esquerda fala que nós, veja o ridículo da colocação, nós, PCO, estamos defendendo o PT, os corruptos do PT. Melhor do que eles estão defendendo. Melhor do que eles estão defendendo a direita, mas é absurdo. Não tem partido no Brasil que combateu mais o PT do que nós. É absurdo. O Zé Dirceu, inclusive, foi a pessoa que arquitetou a nossa expulsão do PT. O próprio Zé Dirceu. Agora, o que é? Uma vendetta pessoal? Como ele arquitetou a nossa expulsão do PT? Qualquer método contra o Zé Dirceu vale? Não. Até porque eu não ligo para o Zé Dirceu. O que eu ligo é que, passando por cima do Zé Dirceu, eles vão para cima de todo mundo. É isso que é a minha preocupação. Porque o STF, eles falam assim, você está defendendo o PT quando você fala que o STF passou por cima da lei, julgou sem provas. Mas isso é porque eles não participaram da campanha salarial do Correio, onde o TST fez a mesma coisa com os trabalhadores. A mesma coisa, junto com o PT. Quer dizer, a esquerda nacional não percebe que, ao dar todo esse poder arbitrário ao STF, eles estão dando um poder para o STF combater não o PT, mas toda a sociedade, todo o movimento de trabalhadores, todo o movimento sindical. Eu vi, por exemplo, tem um grupo de esquerda pequenininho, que a gente conhece da USP principalmente, que chama Movimento da Negação da Negação. Eles tiraram uma matéria recentemente, eu li a matéria, parecia a matéria da Veja. Eles se escandalizavam com o fato de que essa Rosemary tivesse tanto poder no governo. Eles não sabem o que é o governo. Eles vivem num conto de fadas. Eles elaboraram uma teoria de que o PT é o problema principal. Quando, na verdade, o PT é uma fachada do Estado que é controlado em grande medida pela direita. Porque o PT controla as Forças Armadas? Claro que não. O PT agora mostrou que não controla nem a maior parte da Polícia Federal. O Estado atua independentemente do PT. O PT é uma fachada. No governo, o PT só faz aquilo que os banqueiros permitem que o PT faça. É uma fachada de esquerda para a direita. Em alguma coisa é diferente, mas no essencial, tudo aquilo que a direita quer, o PT faz. É uma fachada. O PT não tem poder nenhum. Essa aqui é a realidade. Se a pessoa não conseguiu entender, até agora, que a burguesia é capaz de pegar o número 2, porque o Zé Dirceu é o número 2 do PT. Muita gente não entende isso daí. O Zé Dirceu, ele é o dono do aparelho político do PT. A maioria dos deputados do PT, prefeitos, vão beijar a mão do Zé Dirceu. Ele organizou esse aparato. O Fux foi beijar a mão dele. Ele é um homem extremamente poderoso no partido que está no governo. Deram 40 anos de cadeia para ele. Não foi 40? Foi 10. 12 anos, bom. 40 é o terceiro. 40 é o Valério, desculpa, tá certo. 40 é o Valério, né? Deram 12 anos de cadeia. O que assim, se você for ver, não foi tanto. Do microfone. Você poderia ter sido mais.
Poderia ter, claro. Não, Sempre mas poderia não ser. é que eu tô dizendo que deveria ter sido mais, mas poderia ter sido mais. Tá, mas não, poderia ter sido mais, mas o problema é o seguinte: você pegar o que seria supostamente a segunda ou a terceira pessoa mais poderosa do país e colocar ele em cana por um mínimo de 6 anos, é para qualquer um abrir o olho sobre o que está acontecendo, não é? Ah, é? De que esse partido não tem poder nenhum na realidade. É ou não é? Poder nenhum. Que a burguesia, a hora que quiser, não for o apoio popular e o fato de que eles não querem mexer no vespeiro do apoio popular, por isso eles vão cautelosamente, eles não têm poder algum. Nenhum. Então, aí é o seguinte, tem duas... Tem um microfone. Tem outra. Que é... Tem o caso de alguém aqui, você não São quer... duas coisas que é Pegar colocado, inscrições? inclusive pelo SINGE e tal, né? Você tem duas coisas. Você tem o PT, o petismo, certo? E você tem o lulismo, né? Tá? Você tem a força do lulismo, quer dizer que a grande parcela do lulista não é petista, né? Ele vota no PT por causa do Lula, né? Que é, até que aquela colocada, aquela massa do subproletariado, né? Sem consciência política, que vai em cima da personagem Lula. Então, primeiro você atingiu o PT a partir do momento que o grande ideólogo, a grande cabeça pensante, certo? Tá? Que é o Zé Dirceu, né? Tá? Aí agora em cima, aí a direita percebe que não adianta atingir o PT, você tem que derrubar, atingir o Lula, que é o, né? Porque o Lula trafega bem acima do PT, né? Se você não derrubar o Lula, você não derruba nada. Você pode derrubar o PT, pode prender tudo, toda a direção nacional do PT, que não vai, se não pegar o Lula, né? E agora o encaminhamento é em cima, tá óbvio, né? Em cima do Lula, e o próximo vai ser, né? Na minha visão, toda a esquerda, né? Entendeu? Tá? Eu acho que o próximo, inclusive, é o próprio MST, né? Sem dúvida. Já passa para o próximo? Naí, depois o Paulo. Eu acho que essa questão que você levantou, de como é que prende uma pessoa, da importância do Zé Dirceu, eu acho que isso a gente tem que fazer uma propaganda mais dedicada mesmo. Porque eu vejo a esquerda, ela atua como se ela fosse débil mental, retardada. Qual foi o líder de partido de direita no Brasil que foi preso, gente? É uma coisa que não existe isso. Evidente que estão prendendo um líder do tamanho do Zé Dirceu porque é um movimento político orquestrado golpista. Depois também virou uma coisa seguinte, a direita criou uma situação no Brasil que se você defender o PT, você é execrado assim, parece que você cometeu o maior crime do mundo. Essa Rosemary, essa mulher é uma coitada, era bancária. Não pode ser que façam com ela o que estão fazendo. É um negócio que você fala, caramba, meu, que país é esse? Pegaram a mulher e vão dar aí 20 anos, é como ela estava falando aqui, podia condenar mais, vão dar, sei lá, prisão perpétua para essa mulher, por uma coisa que é perfeitamente normal de se fazer, ué. Ela fala nos e-mails, o cara é cargo de confiança, ela pediu o currículo do cara, falou, vou apresentar, ué. Que é o que se faz no país, desde que o país é país, como você falou. Para atacar o Lula, porque ela era uma pessoa de confiança dele, vão deixar a mulher apodrecer na cadeia. Que é isso? Virou um vale tudo. Se por acaso você... eu penso mesmo no Correio. Essas campanhas salariais que a gente faz, todo ano o Correio faz greve, a gente vai para a mesa de negociação, é aquele aperto. Esses caras, se eles cismarem com a gente, achar, falar, não, estão abusando aí, agora mesmo tem a maior crise interna no Correio, porque eles querem dar uma parte do serviço estatal da empresa para a iniciativa privada. E é comum se comentar na empresa que nós somos um empecilho a que isso daí vire uma medida efetiva, porque precisaria do acordo numa série de coisas com os sindicatos. Eu olho e falo, vocês estão fazendo isso com uma pessoa de confiança do Lula?
Nada impede que eles venham para cima da gente e você vai preso aí facinho, facinho. Esse negócio de não poder defender o PT, eu também acho outro escândalo. Veja, o PT ele se envolveu nesse mar de corrupção, mas é um partido que tem uma vinculação grande com a luta sindical, com os sindicatos. Você não pode, porque a Globo elegeu o partido como saco de pancada oficial, já preparando a eleição presidencial, porque isso aí também não é segredo para ninguém. Inclusive, miraram no Lula agora, que o Lula é candidato que pode decidir e vai decidir, se sair candidato, decide a próxima eleição presidencial. Aí já miraram contra ele para decidir o próximo pleito antecipadamente, porque também não é segredo para ninguém. Estão atacando ele, que é para abrir um processo pelo Ministério Público e ele, sem impugnar, dar a candidatura, não poder concorrer. Quer dizer, você não pode ficar numa situação onde a Globo escolhe quais são os alvos na situação política, vai para cima e você não pode falar nada. Se você você fala qualquer coisa, não, está defendendo o PT, porque isso, porque aquilo. Não dá para viver numa situação assim. A esquerda tem que se levantar mesmo. O PT ele tem o envolvimento com os governos burgueses, que aprendeu a liçãozinha do PSDB, mas, não é porque ele aprendeu a liçãozinha de política burguesa com o PSDB que a gente agora não pode falar nada. Isso aí não tem cabimento. Eu acho que a gente tem que sair para cima deles mesmo. Essa Rosemary, eu acho, inclusive, que a gente tem que levantar o problema dela também. Se for o caso, ir fazer uma entrevista com ela e colocar na imprensa, ir atrás dos advogados. Eu olho escandalizada. Esse ministro do STF, ele pode falar em cadeia nacional que ele colou no pé de todos os políticos influentes de Brasília para conseguir indicação no STF. Ele falou, ele declarou. Com ele não aconteceu nada. Agora, uma funcionária fala, não, me manda seu currículo que eu vou mandar para o PR, que é o Lula. E ela é presa por isso? Beijou a mão do Zé Dirceu. O Luiz Fux falou. Eu beijei a mão do Zé Dirceu, fui em entrevista na casa dele. Vai tomar banho. A gente precisa ir para cima mesmo. É uma situação, é uma histeria golpista. E a esquerda fica fazendo coro com isso, tentando intimidar todo mundo de levantar problemas elementares, que é direito de todo mundo, não pode ser uma situação desse tipo. Falando dentro do que a Anaí colocou aí, que era justamente o que eu pensava, né, sobre a questão dessa funcionária bancária, que a direita, a mídia, né, tá batendo forte em cima para desmoralizar o governo e ir para cima do Lula, que é hoje a principal figura que consegue desmobilizar a direita no seu anseio aí eleitoral, né, que está colocado. Tem uma questão ainda mais grave ainda, né, a organização que a direita tá se dando, principalmente aí, ó, a gente viu na última eleição municipal, por exemplo, a indicação, o cara acabou de se aposentar aí na rota. O Alckmin fez questão de que ele saísse candidato, né, e se elegeu, o telhado aí, né, se elegeu para ocupar um cargo parlamentar. Então, quer dizer, a direita ela se organiza hoje do ponto de vista repressivo para dar sustentabilidade a esse processo, por exemplo, que a Anaí cita, né? Que ele se fortalece à medida que a esquerda está engessada, né? Você não vê, além do PCO, você não vê o PSTU fazendo uma denúncia, sabe? Muito menos o PSOL, que está, né, no esquema. Você vê lá o senador deles, aquele senador acho que é de Pernambuco ou da Paraíba, não sei, o Randolfo, né, Rodrigues, né? Pô, cumpre, sabe, um papel assim medíocre, sabe? Como um militante de esquerda que se pressupõe socialista, sabe? Então, eu acho que é uma questão hoje que está colocada, sabe, na ordem do dia da reorganização, sabe, da esquerda
Eu acho que o PCO hoje é o partido central para estar fazendo essa discussão, porque é um partido sem mácula, é um partido que tem uma atuação dentro do movimento, é reconhecida, sabe, como uma atuação de esquerda socialista, de fato, sabe? Ninguém consegue enfiar hoje o dedo no nariz de nenhum militante do PCO, né? Está aí a atuação que o partido teve, por exemplo, na campanha salarial do Correio, né? Que desmoralizou o PSTU, desmoralizou o PCdoB, desmoralizou o próprio PT, né? E toda a corja de direita que está dentro do sindicato. Mas eu acho que tem que ter essa preocupação, sabe, Rui, de estar organicamente se mobilizando, sabe, e puxando uma militância que está em crise, porque hoje, olha, eu participei de algumas discussões aí com militantes do PSTU, do PT e do PSOL. O pessoal está em crise dentro desses partidos, por quê? Porque a direção é uma direção burocrática, a gente conhece, é uma direção que impede a comunicação desses militantes com outras organizações socialistas, ou quando isso ocorre de fato para um efeito eleitoreiro somente, sabe? Eu acho que hoje o PCO centralmente tem um papel crucial e consegue dar conta dessa situação, de fazer essa propaganda, sabe, que a Anaí coloca aí, sabe, de chamar esses setores que estão sendo acusados para a direita para se colocarem numa outra frente, numa frente de esquerda de fato, sabe, desmobilizando a possibilidade da direita, criando a possibilidade da direita se desmobilizar. Eu acho que é isso que tem que ocorrer, sabe? E eu estou 100% de corpo e alma. Agora é o Paulinho, mais 3 pessoas Queria fazer 2 considerações. Uma delas é sobre a atuação da imprensa, né, que claramente está agindo do lado do STF, da Polícia Federal, do Ministério Público, e da facilidade que ela consegue as denúncias, consegue ter acesso aos e-mails, que seria tudo supostamente material confidencial, né, da Polícia Federal e tal. E o outro é uma pergunta sobre a questão desse caso Rosemary, que se através da teoria dos domínios dos fatos, seria fácil eles condenarem o Lula mesmo, né? Porque, no final das contas, ela era conhecida do Lula desde a década de 90, foi indicada por esse cargo pelo Lula. Então, supõe-se que o Lula saberia que ela indicou os irmãos Noronha, sabia de todo o esquema montado por eles. Então, através disso, e ainda mais porque acho que o próprio Paulo Noronha falou que vai fazer uma declaração para poder não ser colocado como o chefe da quadrilha, né? Então ele vai querer colocar outra pessoa. Pode ser o Lula, pode ser a própria Rosemary, né? Coisinhas aí sobre essas considerações diversas, né? Eu acho o seguinte, que o fato mais importante é o problema justamente da luta de classes. Ninguém está lutando pela moralização pública. É preciso que a gente estabeleça claramente que pensar isso daí é uma coisa totalmente de uma ingenuidade sem paralelo na política mundial. O regime político brasileiro é profundamente corrupto, a maioria da população não tem nem ideia de como isso aí é um antro de corrupção. É uma coisa que vai muito além, inclusive, do que a imprensa fala. Os casos, eles são pensados aí cuidadosamente para modificar o quadro político, não tem nada a ver com nenhuma
luta contra a corrupção é absolutamente óbvio. E de mais a mais, o problema que tem que ser enfocado é o problema de aonde é que querem chegar com tudo isso. Por isso a analogia que foi feita aqui com o governo Vargas é uma analogia importante. É um truque para derrubar um governo. Começa uma campanha. Por que o Lugo foi derrubado no Paraguai? Fizeram uma campanha, escolheram arbitrariamente diversas coisas e aí a engrenagem estatal esmagou o cidadão. Mas a escolha foi tão arbitrária como aqui? Essas coisas absurdas? Foi mais, né? Porque apareceu o escândalo de que ele tinha uma amante, tinha filho. A campanha foi mais podre ainda do que aqui, que é típica, né? Fizeram uma campanha parecida com a campanha que fizeram contra o Lula em 89, quando mostraram a filha dele lá. O sequestro, que ele queria fazer aborto, essa coisa toda. Campanha sórdida, típica da direita, né? Sendo que tá cheio de gente criminosa aí que ninguém fala nada. E gente que pratica crimes extraordinariamente violentos. O pessoal que matou os trabalhadores rurais em Carajás, aconteceu nada. Isso aí foi um assassinato. O Carandiru, 110 pessoas mortas. O Carandiru, pelo menos a noiva do cara, matou ele. Bom, mas enfim. Uma outra coisa que a gente precisaria falar é sobre o problema da imprensa, que é uma outra questão onde também a esquerda, em geral, não tem posição, nem o PT, nem ninguém. Vocês viram que na Argentina agora foi aprovada uma lei para coibir o monopólio da imprensa, dirigida principalmente ao poder que havia adquirido o Clarim. A maior guerra entre o governo e os tribunais lá para chegar numa conclusão. Eu vi interpretações de que, e essa interpretação várias interpretações na esquerda que são comuns. Algumas são assim, uma briga de capitalistas, briga pelo mercado da comunicação. Não tem nada a ver. Não é essa briga. Aí outros falam que, na realidade, quando esses governos procuram atacar os órgãos de imprensa, eles estão violando a liberdade de imprensa. O que algumas vezes acontece, mas que é uma acusação besta, porque Rede Globo, Veja, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, isso daí não é liberdade de imprensa. Não, isso é um monopólio. A liberdade de imprensa é a liberdade de todo mundo se expressar, não de 4 pessoas. O país tem 200 milhões de habitantes, quase. Quem se expressa aí é uma minoria. É um punhado de gente. Só eles falam o que eles acham sobre a política nacional. Então, uma primeira ideia que a esquerda não tem é que monopólio de imprensa não é liberdade de imprensa. Assim como monopólio não é liberdade de comércio. É uma definição, inclusive, óbvia, não precisaria nem explicar. Mas mesmo o óbvio a pessoa não entende. 2. O controle capitalista dos grandes órgãos de comunicação também não é liberdade de imprensa. Porque significa que a informação está sob o controle de interesses capitalistas. E o interesse capitalista nunca pode expressar a liberdade de imprensa, só pode expressar o interesse do capitalista. Então é tudo uma coisa absurdamente confusa. O que nós vemos no Brasil é o seguinte: a imprensa é um cartel, coisa que é proibida inclusive pela lei. É evidente a cartelização. Não só é evidente, como é explícita. Porque alguns anos atrás realizou-se uma conferência onde esses órgãos de imprensa participaram para discutir a política a ser levada diante do governo do PT. Com essa reunião, tinha que dissolver todos esses órgãos de imprensa. Porque é evidente que é uma conspiração para dominar a imprensa nacional, cartelizar. Isso aí é totalmente inadmissível.
essa ideia da cartelização. É um cartel. A pessoa lança uma coisa, aí aparece nos jornais da RBS no Rio Grande do Sul, no Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Veja, Isto É, no Globo, Revista Época, Correio Brasiliense, TV Globo, parece tudo a mesma versão. Esses jornais que eu citei aqui, eles dominam quase 60% da imprensa nacional. E eles são um grupo cartelizado. É um monopólio da comunicação. São monopólios que se cartelizaram, se uniram para dominar a informação. Isso não tem condição. Era absolutamente indispensável que a esquerda tivesse um programa, não esse programa absolutamente insuficiente que foi aplicado na Argentina. Na Argentina, o que se colocou foi o seguinte: eles colocaram obstáculos para que as empresas se apropriassem. Todo mundo sabe como é que funcionam esses obstáculos. A pessoa dá uma volta, né, e toma conta do negócio com outro nome, com outra pessoa jurídica. Na verdade, uma coisa puramente aparente. Mostra a mediocridade, a falta de disposição desses governos de tipo nacionalista, ultramoderados, que nem o governo peronista, o governo do PT, de enfrentarem esse pessoal. Sem falar que, lógico, eles ainda acabam cedendo para alguns grupos de imprensa com os quais eles estão associados, mas isso já é uma coisa mais secundária. Precisaria ter uma política clara que ninguém defende. Por exemplo, precisa questionar por que é que o canal da Rede Globo, de transmissão nacional, se transformou numa capitania hereditária da família Marinho. Por quê? Que direito sustenta isso? Por que eles têm mais direito do que nós aqui de falar na televisão? Uma vez que é uma concessão pública. Uma vez que é uma concessão pública. É um monopólio garantido pelo Estado. Por que eles têm esse direito? Alguém pode falar assim, não, mas tecnicamente, não tem nada de tecnicamente. Tira a família Marinho e faz aí uma distribuição do horário dessa faixa de transmissão para todas as entidades representativas. Que a liberdade de imprensa é a liberdade dos partidos falarem, dos sindicatos, das organizações camponesas, das organizações que defendem os interesses dos trabalhadores na cidade. Essa é a liberdade de imprensa. É a liberdade, por exemplo, de que a Associação dos Professores da USP fale. Por que todos os professores da USP, são quase 10 mil professores, têm menos direito do que a família Marinho? É absurdo isso. É uma aberração. E a esquerda não fala nada. Quando o Chaves, numa medida ultramoderada, né, não renovou a concessão de uma única rede de televisão na Venezuela, a esquerda brasileira saiu atacando. Falei, não, eu apoio o que ele fez, embora eu acho que está muito longe de ser suficiente, mas pelo menos uma ele caçou, você entendeu? Ninguém caça nada, caçou uma. Não serve para nada, mas já dá um exemplo do que pode ser feito. Tem que caçar todas. Tem que acabar com essa ditadura. Tem que pegar todos os canais de televisão, aberta, cabo, tudo, e distribuir entre as organizações populares. Por que uma central sindical que nem a CUT, que representa 5 milhões de trabalhadores, não pode falar na televisão? E um único deputado na Bahia tem uma televisão local, concessionária da Rede Globo. Um único deputado. O próprio governo do PT ficou com medo de legalizar a CUT, tamanha oposição que era dentro do governo, com medo do alarido da direita, e não deram o canal. Está lá o processo, uma das reivindicações da CUT é que o ministro das Comunicações assine a televisão da CUT. Está desde o governo Lula parado lá esperando a assinatura. Então, a Federação Nacional dos Correios representa 150 mil trabalhadores. Não tem 15 minutos na televisão, pô. Tem nada.
Não tem uma, por exemplo, não tem uma televisão para explicar para a população por que eles estão em campanha salarial, o que eles estão reivindicando, por que eles vão entrar em greve. Nada. A população é informada pela Rede Globo, que fala o que quer, mentira. Em geral, tudo mentira. Para o que serve o veículo? Qual vai ser o princípio? Então, a esquerda teria urgentemente que levantar o problema de cancelar essas concessões. Alguém pode falar, nossa, é uma luta muito grande. Bom, é grande, mas o que você vai fazer? Ser esmagado? Melhor pegar a luta grande do que ficar aí como um escravo de meia dúzia de pessoas. E propor que a distribuição seja feita de acordo com a representatividade social. Para todo mundo que quiser. Sindicatos, associações, etc. Nada disso de uma família, um deputado, nada. A direita monopoliza totalmente a imprensa. Isso aqui é um atentado contra os direitos de toda a população. A mesma coisa deveria ser feita em relação à imprensa escrita, que eles detêm o monopólio do papel, eles detêm o monopólio dos anunciantes, e aí o resto fica tirando o jornal aí no maior sufoco, porque não consegue furar o bloqueio que foi estabelecido, que também é um monopólio. O Estado deveria ter o monopólio do papel, de imprensa, e distribuir esse papel de acordo com critérios de representatividade. Por que o Estado de São Paulo tem que ter papel e nós do PCO não? Porque eles são multimilionários? Porque eles são financiados pela direita? Porque eles são financiados pelos grandes capitalistas? Parece incrível, mas o argumento é esse, né? Porque eles têm dinheiro, têm uma gráfica enorme, então eles podem receber privilégios. Deveria ser o contrário, né? Se eles não têm, dá para quem... Se eles têm, dá para quem não tem. É. O da televisão também, um dos argumentos para não caçar a concessão da Globo é essa, que ela tem um maquinário muito grande, de primeira linha. Gera emprego. Gera emprego. Mas os outros gerariam emprego também, mais emprego ainda. Porque se você demolir a televisão centralizada, cada um que participar lá vai ter que ter o seu próprio maquinário, seus funcionários. Eles falam que a pessoa não vai conseguir. É uma coisa muito Não tem importância. Teria que ter ajuda dos bancos estatais. Em vez de dar o dinheiro do BNDES, do Finame, para uns empresários que mandam o dinheiro, todo mundo sabe que o cara pega o financiamento e manda para um paraíso fiscal, dá o financiamento para o cidadão poder abrir o seu canalzinho de televisão pequeno ali, com 5 horas por semana, 20 horas por mês, sei lá o quê. Por que não? A liberdade de expressão é muito mais importante do que o dinheiro desse pessoal. Agora, a esquerda brasileira vive num mundo da lua, é ignorante, não para pensar no mundo em que vive, e permite, por puro comodismo, por ser gente sem nenhuma ambição, que toda a comunicação no Brasil seja controlada por meia dúzia de capitalistas ultradireitistas, que todo mundo sabe que nesse momento estão sendo controlados pelo dinheiro estrangeiro, para falar coisas absurdas, para fazer campanha para derrubar o governo. Eles se utilizam das concessões estatais do monopólio que eles adquiriram para controlar o poder público no país. Outra coisa que não poderia acontecer. As pessoas que falam em democracia nessas condições, elas são extraordinariamente ingênuas. Porque a democracia, um dos principais órgãos da democracia é a capacidade que você tem de se comunicar com o povo. Você vai para uma eleição, se você não tem como se comunicar com o povo, onde é que está a democracia? No horário eleitoral gratuito. Claro, aí você ganha 30 segundos, e a direita 40, o PT, que só sabe abaixar a cabeça. Então isso daí são coisas fundamentais. Sobre esse problema do PCO e tudo mais, eu acho o seguinte: o que é preciso nesse momento aqui é um programa. E eu acho sim, nós temos que dirigir, né, um chamado a toda a esquerda. É como você falou, tem organizações aí que a direção é extremamente burocrática,
eles incentivam uma política de conflito na esquerda em torno de picuinhas. Utiliza aquele centralismo deles, o centralismo democrático, como o PSTU vem com esse vício desde a convergência socialista, impedindo o militante de se comunicar com o outro. Exatamente. Agora, eu acho que o terreno é fértil para discutir esses problemas. Tem que levantar um programa. O programa tem que ser, num primeiro momento, nós temos que primeiro deixar claro qual que é a nossa política geral, que é a seguinte: nós somos contra a política do PT? Somos. Mas qual é a nossa crítica ao PT? A nossa crítica número 1 e fundamental ao PT é o seguinte: o PT é um partido que vive a reboque da direita. Essa é a crítica. A crítica não é isso, isso e aquilo. A chancelaria da burguesia. Exatamente. Eles estão lá para legitimar tudo que a burguesia faz contra os trabalhadores. Eles servem como fachada da direita, e nós temos que dizer ao militante do PT que ele tem que exigir da sua direção que acabe com essa política de servir aí, né, como pano de chão da burguesia para limpar a sujeira, em troca de migalhas. Até porque isso daí a própria burguesia está tratando de liquidar, né, à medida que a situação fica mais difícil. Então, quer dizer, nós vamos atacar o PT pela sua profunda política de capitulação à direita. Não porque o PT seja o nosso principal inimigo, porque isso é uma ficção. Quando a esquerda fala que o principal inimigo é o PT, está totalmente desorientada. O PT é uma fachada. O PT é um instrumento. O inimigo principal são os grandes capitalistas e os bancos. Num dado momento, o PT foi uma fachada conveniente. Agora está se criando um problema. Então eles vão atacar o PT e usar o ataque ao PT para atacar todos os outros setores populares. Então precisa perceber o que exatamente está acontecendo. É um problema que a pessoa nunca compreendeu, por exemplo, o que foi a Revolução Russa e a política revolucionária na Revolução Russa. Na Revolução Russa, o inimigo número 1 do Partido Bolchevique da classe operária não eram os socialistas. Eles denunciavam os socialistas porque os socialistas se colocavam a serviço da burguesia. Tanto que Lenin levantou a palavra de ordem de que os partidos socialistas rompam com a burguesia e governem de forma independente. Essa foi a primeira palavra de ordem que eles levantaram. Quando apareceu uma ala que falava assim, não, nós temos que levantar a palavra de ordem de abaixo o governo provisório, os bolcheviques falaram, não senhor, não é essa a palavra de ordem. A palavra de ordem central é que é preciso romper com a burguesia. Por quê? Porque eles estavam interessados que as massas entendessem que era importante romper com a burguesia. Nós temos que mostrar para os trabalhadores que essa política do PT, como disse o companheiro lá, que o ministro da Justiça chega lá e pergunta para ele, mas você não sabia de nada? Isso é uma política desastrosa. Que a pessoa tem que romper com esse tipo de política. Que tem que lutar contra a burguesia, não temos que convencer os trabalhadores. Agora, se a gente transformar o PT em alvo principal, o que nós vamos fazer? Jogar água no moinho da direita. Quem vai sair ganhando é a direita. Então, a primeira coisa é ter essa política. A segunda coisa é que é preciso organizar um movimento de luta dos trabalhadores. Esse negócio de ficar lutando no STF, de ficar lutando no Congresso, lutando entre aspas, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Você ganha da burguesia, sempre se ganhou da burguesia, na rua, na greve, na luta. Por isso é preciso se organizar para lutar. Esse é o segundo problema fundamental. E terceiro, é preciso ter um programa para as questões que estão colocadas. Ter um programa para exigir a satisfação das reivindicações dos trabalhadores, reforma agrária e um monte de outras reivindicações estão ligadas, aumento salarial, garantia de emprego, né?
aumentar essa miséria da Bolsa Família para atender a população mais carente, colocar a Bolsa Família sob controle da população e ter um programa democrático contra a censura, dissolução do STF, porque o STF não é, o Poder Judiciário não significa STF. Poder Judiciário é o Judiciário em geral, não é o STF. Isso também é uma outra confusão que se criou. O Poder Judiciário também é o Poder Judiciário de primeira instância. O STF tem que acabar. Já se vê por que ele existe. Ele existe para impedir os outros de governar. Então tem que acabar com o STF. Acabar com o Senado. Tem que levantar essa reivindicação, que é outro antro da direita. Diminuir o mandato dos deputados de 4 para 2 anos. Fazer com que a eleição seja perfeitamente proporcional. Mudar as regras de acesso à informação, para que os partidos tenham o direito de falar com a população na época da eleição, que é uma coisa fundamental, e a televisão é concessão pública, não pode ficar sob o controle de um determinado partido. Liberdade integral de organização partidária, porque ninguém pode se organizar. Se todos os grupinhos de esquerda que tem no Brasil querem formar partido, têm o direito de formar partido. Ah, mas aquele grupo lá tem 15 militantes. Não importa, pô. Forma o partido. Se ele vai para frente, ele vai. Se ele não vai para frente, problema dele. É ou não é? Tem que existir liberdade de organização. Nenhuma legislação sobre os sindicatos, que o PT agora, pressionado pela burguesia, está tentando fazer. Completa independência do sindicato diante do Estado. A Assembleia dos Trabalhadores decide as regras do sindicato, o estatuto e tudo mais. Nenhuma fiscalização estatal nos sindicatos. Direito de greve. Aplicar a lei que impede o TST de julgar as greves sem acordo das partes, como eles fizeram agora no Correio. Tem que levantar todo um programa democrático. Combater, agora estão voltando com a campanha do desarmamento. Combater a campanha do desarmamento. Defender o armamento da população. Dissolução da Polícia Militar. Dissolução da Polícia Federal. Dissolução da Polícia Civil. Uma polícia formada e controlada pela população. Se a pessoa acha que esse programa é muito radical, então não entende nada de política, porque isso aqui é um programa democrático. Você vê que eu nem falei aqui que nós temos que expropriar todo o capital. É socialismo. É um programa democrático. Poder popular. Agora, a esquerda tem que abrir o olho, não pode viver nessa fantasia que está vivendo nesse momento. Eu acho que isso daí é a chave da questão, né? Vamos. É a última? É, a última rodada. Os inscritos. Pérez. Nesse aspecto da ilusão da esquerda, o Ivan Valente falou que é difícil, que o STF precisa se posicionar sobre esse negócio das cassações e tal, porque é um clamor popular. Clamor da Veja, né? Então, era mais para comentar, para ver exatamente quem é que influencia o PSOL. Isso é uma demonstração de que quem são os verdadeiros setores que influenciam essa esquerda, né? Paulinho. Ah, não, desculpa, não vi. Sobre a questão do PSTU e do PSOL tá apoiando a relativa campanha da direita em relação à corrupção, e também até a declaração do Plínio de Arruda Sampaio falando que votaria no Serra e não no Haddad, porque a eleição do Haddad fortaleceria a turma do PT e do Mensalão. Então, é uma coisa que eu acho até absurda. Eles não conseguem compreender. Você fala com eles, eles negam, falam que combater o PT... Você não pode deixar de combater, porque aí você vai chegar a um nível
em que você vai poder combater o PSDB. Mas quando que você vai chegar a esse nível com o monopólio de informação que a gente tem hoje no país? Então é uma coisa assim que eu queria só complementar. Você vai continuar apoiando a direita, vai continuar fazendo essa campanha e vai chegar quando a privataria tucana, o mensalão do PSDB, você não vai chegar nunca. É uma coisa que parece uma coisa de desmiolado, de imbecil, desculpe o termo aqui. Só essa questão que eu queria complementar. É um pouco... Tá só gravando, né? É um pouco complexo, mas acho que necessário. Se é verdade que você tem 3 grandes correntes da humanidade, né? Uma idealista, uma materialista e uma cética. São 3 grandes correntes, a grosso modo. Se é verdade que o Lenin vai escrever, para 2 anos, para escrever materialismo e empirico-criticismo, porque tinha uma importância, naquele momento, inserir sobre o vacilo que estava ocorrendo de muitos materialistas, inclusive, de migrar para certos campos religiosos, nas suas diversas matizes. Se é verdade que o aparelho ideológico da igreja, se é verdade que a universidade é um aparelho ideológico, se é verdade que a arte já está comprada pela direita, porque ela representa muito, aquela figura do Lula com um cachorrinho no colo, aquilo foi lastimante, aquilo foi um negócio mais aberração, é uma aberração aquilo, aquele cachorrinho gordinho no colo, tal, foi uma coisa assim, para um presidente da República, quer dizer, aquilo ali foi o grande deixa da direita na imagem da população. Isso é verdade também, essa questão da imprensa. Então nós temos que somar tudo isso e perguntar se não é vacilo nosso, né, não combater com todas as armas o idealismo. Porque quando o cara acredita que ele tem um corpo e uma alma, aí nasce uma grande questão do cérebro humano. Aí o Vygotsky vai dizer, se nós temos uma base biológica e as relações sociais são determinantes para desenvolver as funções psicológicas superiores, e se ele estiver correto com isso, aí a gente pergunta, a gente vê no PT, crucifixo na mão, passeatas enormes, ninguém quer perder voto, puro oportunismo, e vai depois sofrer o que está sofrendo. Então essa é a grande pergunta, ou seja, está certo, nós temos que ter as estratégias todas, mas no momento de refluxo, não é importante discutir essas questões, eu não sei o que fazer também, o que fazer, né? Porque realmente, quando o cara é dualista, e eu falo que com 55 anos, e fui dualista até os 45, quase 50 anos, para romper com essa questão de que existe uma possibilidade da minha alma eterna, etc e tal, que é a grande busca do ser humano, está na filosofia todinha. E aí nós voltamos para a Terra, né, e perguntamos, claro que o cara, o indivíduo, o julgamento moral é quase que imbatível. Porque quem vai se levantar, se o ministro da Justiça falar qualquer coisa, os caras pegam toda a relação de motel com homem, com mulher, não sei qual que é dele, enfim, pega tudo que for de moralismo e arrebenta com o cara. Isso já está na mão da Polícia Federal. Estou dizendo um exemplo bem babaca. Então, quem vai se... Atira a primeira pedra, aquele, né, que seria uma contradição, ninguém consegue, todo mundo está cheio de rabo lá embaixo, todos nós estamos. Então, essa é uma grande pergunta que, no campo da moral e da imprensa a favor de todo mundo, arrebenta com qualquer cara, com qualquer indivíduo. Pode ser padre, religioso, católico, quem quer, empresário. Acabou, não tem mais empresário. Não, agora empresário também é corrupto. Antes não era. Então, esse processo todo, e aí vem uma crítica minha como observador militante, na esquerda, é o medo de discutir o umbigo. Será que eu tenho alguma chance de viver após a morte? Isso já está tão caracterizado, todo mundo sabe disso, mas e a população sabe disso? E é aí que vai o reboque do oportunismo. Aí vem a pergunta novamente, o que fazer? Que é o grande receio de discutir. Fernando Henrique perdeu o voto, esse cara russomano não caiu tão somente por causa daquele negócio do Vale Transporte, não foi nada disso. É porque houve uma briga de igreja. E aqui pode mais chorar menos. Então derrubaram o cara. Ora, a imagem do cara foi lá para baixo, porque católicos do Brasil univos contra esse cara. Acabou, arrebentou a eleição do cara. Isso teve uma imagem violentíssima. Então essa é a pergunta que a gente faz. Lá na universidade, no Unifesp, os escolásticos, puro oportunistas, eles bateram o pau nos estudantes o tempo todo, para fechar, né, que me entendi demais, desculpa. Eles bateram o pau nos estudantes, nos criminalizaram. Quando foi na última reunião da congregação, nós estamos denunciando isso, vamos preparar isso. Os caras, gente, se tirasse uma foto deles no saco do Albertoni, eles iam aparecer grudados. Quando foi na última reunião da congregação que viram que o Albertoni perdeu a eleição por causa da crise que nós instalamos, que o PSTU agora está faturando nas eleições lá, com aquele oportunismo puro que existiu nessas eleições da Unifesp, eles vão, na última reunião, que assistam, vai estar logo, meter o pau no reitor Albertoni. Parecia um estudante. Vão até utilizar para os nossos processos. Lógico, são burros, mas oportunistas. E esse oportunismo, grande parte da população aceita
numa boa? É o dualismo. O dualismo cartesiano, para mim, e para muita gente, certamente para muita gente, agora o que fazer? Porque a angústia é essa. Lidar com isso é um problema. Quer enterrar o PCO? Vai lutar contra a igreja. Vou enterrar o PCO, qualquer partido. E o que fazer? A Aulene fez isso. Ele escreveu o livro Materialismo e Pragmaticismo. Foi meu motivo para ir para a universidade. Quando eu fui perguntar inocentemente para o frankfurtiano, né? Não é minha área. Esse negócio aí. Lógico que não é a área dele. O materialismo vulgar que eles pretendem que faz, naturalizado, inclusive, né? um marxismo naturalizado. Então, é muito complexo. E como lidar com essa complexidade? Belo trabalho quando pega a arte, no jornal do PCO, que, aliás, até me ajudou no meu trabalho junto com o Pedro Arantes, pega a arte e começa a colocar isso, que o movimento sindical nunca se importou. Eu, quando militei na época, ninguém se importa com arte. Arte é coisa de viado, de quem não tem o que fazer. Isso é uma realidade machista, é uma realidade. Então, desse aspecto, vem a angústia, né, de pouco tempo de existência, porque 70, 104 anos, acho muito difícil. E a gente vê que a gente continua capitulando aí, no idealismo. Bom, vamos lá, última... Ó, essa questão do clamor popular, do Ivan Valente, para explicar uma coisa que é um pouquinho mais complicada, mas que é um debate que existe aí, né? Porque há quem diga que o problema é que o governo Lula é um governo que tende ou que seria bonapartista. Agora, o que é exatamente o bonapartismo? O bonapartismo é quando alguém governa baseado no fato de que ele seria o intérprete da opinião popular e, portanto, isso daí permite a ele passar por cima das instituições. Quer dizer, o STF é claramente uma tentativa bonapartista de controlar o regime político, porque ele faz o que ele quer, e ele faz o que ele quer por quê? Porque o povo quer. E quem é o povo? O povo é o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, Zero Hora, Correio Brasiliense, Época, Isto É, esse é o povo. Então, há um clamor popular para que o pessoal seja caçado. Então, vamos passar por cima da lei, vamos passar por cima da Constituição e caçar o povo, caçar o Zé Dirceu. Porque o clamor popular não é por maiores salários. O povo não quer salário, o povo está satisfeito. O clamor popular não é para conseguir emprego. Não, eles querem botar o Zé Dirceu na cadeia. Esse é o clamor popular. Tá vendo? Isso aqui é um bonapartismo fajuto. Porque o bonapartismo, normalmente, eles dão aquela migalha para o povo. E o bonapartismo é uma ditadura. Ele passa por cima de qualquer representação popular porque o governante é o representante do povo. Essa aqui é a jogada. Então você vê que está tudo invertido. A questão do STF é claramente uma tentativa de manipulação bonapartista do regime político. O STF não responde a ninguém, não responde nem à Constituição, nem à lei, nem nada. Inclusive quem viu o julgamento do Mensalão vê que o negócio lá é uma aberração. Mas você acha que ele poderia não saber? Quem que está interessado no que o juiz do STF acha? As coisas têm que ser provadas. Agora também eu vi, tem matérias aí que falam assim, não, o Lula tem que dar resposta, porque a Rose era íntima dele. Mas e daí? Se a Rose é íntima e jogar veneno no lago foi o Lula que mandou, que negócio é esse? Já virou um vale-tudo total. E tudo porque a imprensa fica em cima. E a imprensa só fala do caso da Rose. Quem roubou, quem supostamente teria roubado, onde eles teriam descoberto o escândalo, porque eu, por exemplo, sou muito cético em relação à informação. Precisaria pegar o processo e ver direitinho. Seria esse Paulo Vieira e o irmão dele. Esses são os que menos aparecem. Quem mais aparece é o Lula. Quer dizer, é evidente a manipulação. É um esqueminha bonapartista e a gente vê a miséria ideológica que é a esquerda.
Por exemplo, a esquerda, o PSOL, que se considera assim, o PSOL, eles acham que o socialismo não é bom, porque não é democrático. E eles iriam dar a grande contribuição democrática para o socialismo. Mas aí aparece o STF, que é um órgão não eletivo, e ele abaixa a cabeça. Então imagina a democratização que eles vão fazer do socialismo. No mínimo, se a pessoa tem um mínimo de espírito democrático, tem que pedir que o juizão lá seja eleito. Mínimo. Quem votou neles? Quem votou neles? Por que eles mandam tanto? Porque no mínimo parece um concurso, né? Não, mas o concurso não é suficiente. Não, o concurso é burocracia. Claro. Tem que ser eleito. Mas no mínimo, né? Se não serve a questão da eleição, da indicação popular, né? Através do voto, que no mínimo fosse concursado. Não, o cara é cargo. Não, mas aí você vê, indicado. a Polícia Federal é concursada. Também não vale. Não vale. Você vê, num país como os Estados Unidos, que é profundamente antidemocrático, os juízes são eleitos. Os chefes de polícia são eleitos. Os promotores são eleitos. É cargo público. E, sendo cargo público, o correto é seguir o preceito do regime representativo, que a gente acha que é uma porcaria também, totalmente insuficiente, de que o poder emana do povo. No mínimo, tem que emanar do povo por manifestação popular através do voto. Quer dizer, é uma mixaria tudo isso, mas é o mínimo. Menos que isso, não dá para aceitar. Essa hoje no jornal, a ministra Carmen Lúcia está dando uma entrevista, não sei se hoje ou ontem, falando que essa ideia do mínimo. No mínimo, tem que ter um mandato definido. Segundo ela falou, tem um juiz que já foi ministro do STF por 30 anos. 30 anos, olha só. E diz que agora, esse Fux vai ser ministro por 35 anos. Quer dizer, uma coisa terrível. É uma coisa tão antidemocrática que é um cargo vitalício. Praticamente vitalício. Não só que ele não foi eleito, como não dá para tirar ele de lá de jeito nenhum. Derrubou não. Todo um trâmite, mas vai derrubar no início do ano. Diz que vai passar para a mão dele quem está na inflação do Rio de Janeiro, entrou com uma ação para reverter a decisão do Congresso. Ele é o processo com ele foi escolhido lá pelo diz que ele vai derrubar, vai devolver a situação do Rio de Janeiro, vai derrubar a votação do Congresso. A única pessoa que não foi eleita foi ninguém. É uma loucura, né? Aí aparece em branco defendendo essa cassação. É tudo uma fantasia, uma manipulação, uma mistificação. Quem que foi a segunda pergunta que falou do Serra? Foi Eu não tô lembrando. O que você falou mesmo? Escapou totalmente. Eu sei, mas queria comentar o que ele falou. Sobre a intervenção do próprio pessoal do PSTU em apoiar essa declaração política. do Plínio, exatamente. Como é que eles não conseguem enxergar que isso é uma política oportunista e pregam isso para todos os seus militantes que, iludidos, acabam caindo nessa política. Então, queria dizer o seguinte, ó, é pior ainda do que aparece. Porque é evidente que o Plínio e Arruda Sampaio faz um jogo duplo. Ele se apresenta como esquerda, mas ele é a favor da direita. E ele esconde isso daí do eleitorado. Ele soltou lá, porque eu acho que ele ficou muito preocupado com a derrota do PSDB em São Paulo, porque realmente quebrou a perna do PSDB. É um estelionato político. Ele sempre pensou isso daí. Ele prefere o PSDB do que o PT. Ele é a favor do PSDB contra o PT. Essa que é a realidade. E esses dirigentes, eles induzem a militância do partido a ter uma política a favor da direita sem revelar que eles são a favor da direita. Com manipulação, mostrando que não, a importância da luta contra a corrupção. Eles não falam nada. Que deveria fazer uma aliança com o PSDB, que deveria
se colocar a situação votar no PSDB, eles ficam ali, de bico calado, manipulando todo mundo. E isso daí mostra que a política da esquerda, PSOL, PSTU e outros, é uma política de fato dirigida a apoiar a direita, manipulada por elementos direitistas que estão aí dentro. Porque Heloísa Helena também é uma pessoa ligada ao PSDB. No Senado ela apareceu em diversas oportunidades na votação, com os senadores do DEM, do PSDB, festejando vitórias lá contra o governo. Ela era amicíssima de todos aqueles senadores de direita. Mesmo quando estava no PT, a postura dela mesmo quando estava no PT. Mesmo quando estava no PT. Por isso não é casual que ela vá numa manifestação junto com toda a direita, inclusive o integralismo. Não é casual. Ela já tem uma associação antiga com a direita. Quer dizer, o que você vê é o seguinte: é uma esquerda que está dirigida por elementos direitistas. E os militantes não se dão conta disso daí. Elementos que são muito vinculados à direita. Por exemplo, falar que o Plínio de Arruda Sampaio é um elemento da esquerda é só porque não conhece a história do Plínio de Arruda Sampaio. Ele é ligado à Igreja Católica, ele era do Partido Democrata Cristão. Dentro do PT, ele perfilava na ala extrema-direita do PT. Ele era da direita da articulação, da direita do Zé Dirceu, de todo mundo. Ele era um pior inimigo da esquerda, que falava que o PT tinha que ser partido operário, tudo. Sempre foi muito direitista. Não é de hoje, isso daí não é nenhuma novidade. Heloísa Helena também. Ela vem de partido, ela foi eleita a primeira vez por partidos da oligarquia de Alagoas. Ela não é uma pessoa de esquerda, não é do movimento sindical, nada, não tem nada a ver isso aí. E aí eles entram na onda porque eles se associaram com esse pessoal, porque eles acham que eles podem ganhar voto nessa associação e estão evoluindo à direita. E eles estão evoluindo à direita em grande medida porque eles são desorientados, mas também porque eles acham que não há mal nenhum, que a democracia é a prova de bala, que é o que o PCB também achava. É uma pena que nesse debate aqui a gente não possa contar a história do PCB, porque a história do PCB é uma história da confusão do PCB sobre o que estava acontecendo no país. Quando a direita estava derrubando Vargas, eles estavam atacando Vargas, pedindo também para o Vargas ser derrubado. Quando a direita estava para dar o golpe de 64, quase que na véspera o Prestes declarou que não tinha condições de dar o golpe. Que não ia ter golpe, que o golpe não ia sair, não ia ser vitorioso se saísse, nada. Quer dizer, um partido totalmente desorientado. Não sabia o que estava fazendo. E não sabia o que estava fazendo em grande medida porque acreditava que a democracia funcionava, que eles iam aperfeiçoar a democracia, que era a doutrina do próprio Stalin. Quem criou essa doutrina foi o Stalin. Depois da guerra, o Stalin falou, agora é a era da democracia, né? O que nós temos que fazer é aperfeiçoar a democracia, radicalizar a democracia, etc. e tal. O Stalin, que é o bebedor de sangue oficial da direita, ele era um democrata nesse sentido. Uma pessoa que idolatrava a democracia burguesa. Você vê, a esquerda está repetindo toda essa história triste, né? O terceiro problema que o companheiro levantou sobre a questão do idealismo e da religião. Eu acho que esse é um problema sério mesmo. Outra característica dessa esquerda, que a gente criticou tanto no debate, é que eles são totalmente... Vínculo com o dogma. Não, eles têm muitos vínculos com a igreja, eles ocultam, eles não alertam a militância. Por exemplo, o PSTU, o PSOL, eles agem como se a Igreja Católica estivesse na época do Concílio Vaticano II, com Paulo VI, como se eles estivessem na época da teologia da libertação. A Igreja está dominada por uma máfia. E essa máfia é uma máfia de extrema direita.
A Opus Dei dominou a igreja totalmente por dentro. O integralismo aparece na Marcha pela Vida é muito significativo, não é por acaso. O integralismo brasileiro, ele foi criado em grande medida pela Igreja Católica. E nós estamos vendo o filme passar pela segunda vez, não é novidade. A maior parte, se não a totalidade dos bispos brasileiros na década de 30, eram integralistas. Alguns que inclusive hoje são de esquerda. Passaram para a teologia da libertação. Só uma delas, só para a Igreja Católica. Mas e esse movimento que está crescendo, quer dizer, crescendo, eles estão querendo influir cada vez mais, até colocando marchas aí na rua, do ultraprotestantismo? Então, esses movimentos evangélicos, isso não é difícil de entender de onde vem isso daí. Isso aí vem dos Estados Unidos. Isso é uma operação planejada, organizada pelos norte-americanos. Todas essas igrejas aí, na maioria, têm conexões claras com os Estados Unidos. Então, eles defendem o Estado de Israel porque os fundamentalistas evangélicos norte-americanos também defendem o Estado de Israel. Mas, por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja norte-americana. Essa igreja Renascer tem vínculos com as igrejas norte-americanas. A congregação cristã nasceu lá. Muitas. Toda a onda evangélica veio de lá, né? Isso aí não há dúvida nenhuma. Tem os Mormons. Antigamente no Brasil tinha muitos pregadores norte-americanos que vinham aqui para converter o pessoal a diferentes igrejas evangélicas, né? Agora, é uma operação que não tem nada de operação espontânea e ideológica. Ela é financiada pelos capitalistas norte-americanos para convencer a população aqui. Eles estão ocupando todo um espaço aberto pela crise da Igreja Católica. Agora, se você é um partido de esquerda e você não alerta para essas coisas, se você não coloca o problema da discussão, do papel político das igrejas, então você não é um partido de esquerda, para começo de conversa. Para nós, o fundamental é a discussão do papel político, lógico. Mas aí o companheiro levantou o problema da própria concepção religiosa. Também isso tem que ser discutido, por quê? Porque as igrejas, elas já lançaram o desafio. Eles têm uma ofensiva ideológica. E essa ofensiva ideológica, ela vem tanto dos protestantes como dos católicos. Os católicos é o famoso truque do humanismo católico. Então a defesa da vida é da Igreja Católica, fundamentalmente. Quem é o grande patrocinador da Marcha pela Vida é a Igreja Católica. E para eles, a vida que é importante, né? É uma igreja profundamente humanista, tá? Por isso que eles apoiaram Hitler, Mussolini, foi uma coisa humanista. A Inquisição. E os evangélicos... Aqui o PSDB. Aqui o PSDB, aqui a ditadura. A linha dos evangélicos é um pouco diferente, que é uma linha assim de tentar afirmar, né, a Bíblia em oposição à ciência. Então isso aí não dá para fugir desse debate, porque é um debate. Os Estados Unidos, em várias oportunidades, principalmente no Sul, eles tentaram condicionar o ensino às ideias religiosas, né? No centro do problema, por incrível que pareça, está o problema da criação do mundo, o criacionismo, né? Mas eu não entendi a distinção, porque a Igreja Católica, tudo bem que ela não é assim, ela não pretende discutir essa questão. De que o que a Bíblia diz é incontestável, até porque não é a doutrina da Igreja Católica. A doutrina da Igreja Católica é a seguinte: tem a Bíblia. Não. Tem a Bíblia. Mas quem diz que não é o Papa? A Bíblia não é a maior autoridade. Depende da interpretação do Papa. O Papa é o porta-voz de Deus no mundo.
O que ele fala é a verdade. Veja que coisa fora do que o Vaticano é. Agora, evangélico não. Evangélico, a autoridade é a Bíblia. É a interpretação, referência a parcela evangélicos literal do que está escrito na Bíblia. Então, se ali que Deus criou o homem do barro, da poeira, como a Bíblia, não pode. É atividade, uma doutrina, um dogma. Não é uma discussão só sobre a questão da Bíblia, mas é uma questão do crescimento, que eles não são o maior crescimento do mundo, eles são aqui no Brasil. O maior crescimento religioso hoje no mundo é o islamismo. E é uma grande preocupação hoje dos pentecostais, que eu faço parte de um grupo que faz esse tipo de discussão, é o crescimento do ateísmo. O ateísmo está, assim, sabe, a Europa inteira aí com essa crise do capitalismo na Europa, está questionando o dogma, que é uma coisa premente, né, Isso aí crise. É o culpado. É um crescimento muito grande do ateísmo. Muito grande. A Suécia atingiu hoje quase 70% da população é ateia, né? Não, 70% não, 80% da população Mas também nos sueca Estados Unidos, cada vez mais. Só temos que tomar cuidado no movimento operário, em geral, nas lutas políticas, de não criar uma barreira artificial, porque um acredita em Deus, o outro é comunista e ateu. Acho que a ascensão dessa questão religiosa pentecostal, tanto do lado dos católicos como do lado dos protestantes, e até mesmo os muçulmanos aí, é totalmente anti-revolucionário e traz um retrocesso principalmente para a classe operária e camponesa, porque você incute na cabeça do cidadão que tudo está na mão de Deus, certo? Ele vai ter, o reino dele está garantido lá, ele se ferrou aqui, vai lá, né? Apesar que o jogo já está perdendo 1-0, mas ele acha que consegue empatar lá, né? Quer dizer, eu acho, você pode estar totalmente errado, mas eu acho que a militância de esquerda tem que combater, certo, essa questão religiosa, certo? Pode chegar num quadro onde a pessoa é frágil pessoalmente, por problemas diversos, e retirar uma base de apoio que ela tem. Que você pode dizer que é atraso, que é ignorância, seja lá o que for, mas é uma base de apoio emocional que ela tem. Não dá para você chegar e ter uma discussão que retira sem dar nada no lugar. Quer dizer, essa base de apoio emocional bastante artificial, que é a religião, ela tem que ser substituída por alguma coisa, uma segurança intelectual de uma nova experiência que ela está vivendo ou coisas que ela está conhecendo. Então, eu acho que isso daí não dá para ser feita numa reunião, é um processo mesmo que a pessoa passa dentro do partido, na atividade política dela. Se você chegar de primeira e retirar, você não vai nem conseguir desenvolver um relacionamento com ela para fazer ela avançar para o marxismo, para a atividade política, né? Inclusive, eu acho que num partido operário, na crise que se vive hoje, tem que ter mesmo uma política dirigida para fazer esse processo de forma organizada, porque todo mundo é religioso. Você não vai achar nesse meio pessoas que... Por exemplo, eu vejo no Brasil isso que ele falou, do crescimento dos ateus. Eu vejo frequentemente, meu filho mostra coisas na internet de ateus, e agora começou uma discussão na televisão, na Globo News, imensa, com essa organização de ateus que tem. Evidente que nas camadas médias, até no meio da burguesia, está aumentando muito mesmo o número de ateus no Brasil. No meio da juventude é enorme. Eles são os que são mais ateus, né?
A burguesia tem um maior número de ateus. Eu vi entrevistas recentemente na Globo News, eu não tinha essa ideia. Para mim que a burguesia é religiosa, assim, aquele povo de direita, que, como nos noticiários aparece, até amanhã, se Deus quiser. Você pega no jornal e fala, ai, meu... Agora, eles dão os dados, no meio da burguesia é muito ateu, na juventude e na classe média. Agora, no meio da classe operária, o número de gente religiosa é muito grande. Só perguntei o que fazer. Eu falei, até 45 anos eu pintava também que eu sou mais de cor. Então, agora o que fazer? Não, o que tem que fazer são duas coisas. É a luta política, colocar a coisa no terreno da política, e dois, combater ideologicamente, mas de uma maneira tolerante. Isso não é um programa de partido também, né? É um programa de partido. O problema sempre é que você sempre faz menos do que você precisaria fazer. Você tem que ter cuidado. Não, porque você não tem as condições para fazer mais, né? Por exemplo, é um debate que deveria ter... A gente já publicou várias coisas sobre isso, mas é insuficiente, agora precisaria fazer mais. O problema é justamente como fazer mais. Companheiros, vamos... O debate está ótimo, foi então uma palestra diferente, com mais debate do que palestra. O ambiente é mais... Mas nós temos que... Está na hora de encerrar.